Esse é o Falando com o Coração, com Débora Tessler. Não é um podcast, é um convite para a gente ser quem a gente é, trazer as nossas verdades, nos conectarmos num lugar bem mais profundo de conversa. Esse é o meu convite para vocês. E é isso que eu geralmente faço com quem está aqui na minha frente. E a minha convidada de hoje é uma pessoa com quem eu tenho trocas nesse nível, até por áudio de WhatsApp. Ela é artista, empresária, criadora de conteúdo, ela é a Lu Gastal. Bem-vinda, Lu. Que alegria estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lu, por tu ter aberto um espaço na tua agenda e na tua estrada, né, ter desviado o caminho da estrada para estar aqui comigo hoje. Que alegria minha. Prazerzão. Lu, eu estava, pensando, né, fazendo download dos nossos conteúdos, o download mental. E a gente não tem um momento de troca, assim, desde 2021, eu acho. Ali, pandemia, 2020, 2021, que a gente fez algumas lives juntas, né. E então eu fico muito contente de ter esse reencontro, mesmo a gente se falando, né, fora do WhatsApp, enfim, no WhatsApp, a gente poder ter esse registro desse encontro depois de tanto tempo. Acho que os encontros públicos, sim, a gente acaba tendo os nossos encontros. A gente fala muito com o coração, né, nas estradas da vida, mas publicamente, realmente, É, foi na pandemia, eu acho, a última vez. é. E eu estava refletindo sobre como eu poderia começar esse nosso momento, né, essa nossa conversa. Lu, tu tem o teu isso, respira, respira. Tu tem o teu Instagram, o Lu Gastal, recomendo que sigam. Um lugar colorido, de afeto, né, eu sempre te vi como essa pessoa do afeto, dos pompons, das cores. E ali na pandemia, eu acho que foi, tu me desculpa que eu não me lembro bem exatamente quando. Com o falecimento do teu pai, tu assumiu a administração, junto com as tuas irmãs, da fazenda da família. Então a minha primeira pergunta é, porque são lugares muito diferentes, né. Um lugar feminino, colorido, Total. manual, não que aqui na fazenda não seja manual, mão na terra, administrar as coisas, mas é um ambiente muito masculino. Como é que tu fez essa como é que tu equilibra? Porque eu acho que não foi feito, talvez, né, não tá no passado, acho que eu imagino que seja algo no gerúndio, né, tu estás equilibrando. Como é que tu faz essa administração de moods na tua vida? Eu acho que tem uma coisa, assim, muito, a A vida da gente dá, né, as guinadas e muitas vezes as pessoas: "Ah, tu te adaptou", não é uma questão de se adaptar ou não, acontecem os rompimentos, né, o nosso pai ele faleceu repentinamente, tu foi uma pessoa extremamente importante naquele momento, não sei se tu recorda, né, ainda Uhum. nas nossas conversas falamos com o coração enquanto ele estava no hospital, lembro exatamente do lugar onde eu estava sentada e, enfim, né, diante de tudo que aconteceu, naquele momento não deu tempo nem de ter um luto, nem de chorar, porque as coisas foram muito, intensas, né. O pai faleceu numa segunda-feira, teve sepultamento na terça, na quarta a gente dormiu e na quinta a gente foi para fazenda para tomar pé de algumas situações, né, tomar par de algumas situações. E, logicamente, eu sou uma pessoa muito urbana, mas quando a gente olha de onde a gente vem, isso é uma coisa que a gente conversa muito também, né, de onde a gente vem, eu sempre fui uma criança de pé no chão, né, é dali que a gente veio, da terra, do pé descalço da terra, né, e é um mundo muito masculino, e eu também acho, hoje eu vejo isso com uma clareza maior, assim, eu sou uma mulher muito grande, eu tenho 1,80 m, então eu tenho gestos brutos, né. Quando muitas vezes, assim, no decorrer de outros tempos, quando as pessoas me encontram, eu digo: "Meu Deus, como tu é grande", as pessoas se assustam, porque tem aquela ideia da Lu Gastal delicada, da Lu Gastal das cores, da Lu Gastal do pompom, mas a Luciana Kempf Gastal, ela é uma mulher onde o masculino, ele é muito forte, o meu masculino, ele é muito forte.
né? Tem assuntos do feminino que eu muitas vezes não consigo discorrer porque o meu masculino é muito forte. Eu venho de embora eu venha de uma família muito feminina, muitas mulheres, somos todas irmãs, primas, tenho filhas mulheres, né? Sempre as mulheres da nossa família sempre foram mulheres muito fortes, vamos dizer assim. Quando eu era criança, a minha mãe fazia churrasco. Ninguém ouvia falar em uma mulher que fazia churrasco. Eu tinha vergonha de dizer para os colegas no colégio que a mãe fazia churrasco. Mas isso era uma força, uma mulher que faz uma coisa diferente do que todas as outras naquela época. Mas sem perder o fio da meada. Eu me adaptei e me adapto sempre. E hoje, 4 anos depois, eu tenho esse mood, né? Essa troca de papéis com uma coisa assim, como algo extremamente a minha vida. Né, eu faço isso ser uma coisa boa, sempre, né, não, a vida não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Então, logicamente, teve um período muito duro, muito dolorido, né, de todas aquelas fases do luto, da raiva, né, porquê, né, veio pandemia, foi um processo, assim, muito delicado, muito dolorido para mim em vários sentidos, né. E tudo a gente vai decantando e as coisas vão se acomodando e hoje eu fico pensando assim que é muito grandioso, assim, eu e minhas irmãs tocando um negócio que foi construído do zero pelos meus pais, né, quantas férias que a gente deixou de viajar, porque as coisas eram muito escassas, né. E hoje, com a partida do nosso pai, a gente se uniu de uma forma muito verdadeira, mulheres, para gerir um negócio que é muito masculino, num mundo muito masculino, num mundo extremamente machista, onde os homens têm o prazer, inclusive, existe uma questão, uma dificuldade muitas vezes de diálogo, onde a mulher ela é vista como uma peça muito frágil daquele xadrez, quando na verdade não é uma questão de gênero, é uma questão de força, né? De trabalho. Então, eu me sinto muito pertencente ao lugar de onde eu venho hoje, exatamente hoje, porque eu vim para Porto Alegre para a gente se encontrar. E eu curto muito essa mudança dos hábitos. Eu tenho, né, um tanto em Porto Alegre, um tanto no interior. E os caminhos, né? A gente fala dos caminhos, não é nem da partida e nem da chegada, é o caminho. Os caminhos, eles são o período onde eu me conecto com as minhas saudades e com o que eu vou viver ali adiante. Embora eu esteja sempre conectado, quando eu estou no interior eu estou conectado ao Porto Alegre, quando eu estou no Porto Alegre estou conectado com o interior. Hoje em dia se trabalha muito de forma virtual também, mas o caminho entre o silêncio e o barulho extremos, poder observar, poder contemplar, poder gerir, poder aprender, foi um processo muito grande, mas quando eu me vejo, assim, muito sozinha, quando eu estou no interior, assim, eu fico muitos tempos sozinha, eu e eu mesma, e eu converso muito com meu pai, né, e às vezes eu penso, assim, quantas coisas são diferentes hoje por ser uma gestão feminina, mas por outro lado é muito bonito de sentir, de ver não, porque assim, nós somos pessoas, assim, eu e minhas irmãs, assim, a questão dos negócios de uma forma muito discreta, né, vivemos num ambiente muito ermo, né, num lugar muito distante, então tu tem que também preservar a tua segurança. Uhum. Todas nós andamos muito em estradas de interior, aquela coisa, fura um pneu, não tem ninguém para te ajudar. Então, de alguma maneira, a gente se blinda um tanto nessa questão de segurança, mas é muito bonito acompanhar a nossa própria história. Eu acho bonito acompanhar, acho potente, acho verdadeiro, né, e nenhuma de nós deixou de ser quem era para trabalhar com o que trabalha hoje. Deixou a sua feminilidade, a sua, mesmo que seja, né, um feminino com um tanto masculino, ninguém deixou de lado os seus caminhos para trilhar esse novo caminho. Eu acho que essa foi uma grande junção, né, Uhum. do que sempre fomos. Sim. Talvez tivesse adormecido ali. Achei interessante pensar que vocês, né, estão dando continuidade ao que foi construído pelo teu pai e pela tua mãe. E aí eu conecto isso com o teu trabalho manual,
Tu é uma grande referência no segmento de trabalhos manuais, artes manuais, tu dá cursos, palestras pelo Brasil. Lu, quem te inspirou a iniciar essa trajetória desse trabalho artesanal, das manualidades? Quem foi a pessoa que te colocou nesse caminho? Acho que eu mesma me coloquei, né, como eu te falei, somos uma família muito feminina, mas com uma presença masculina. O pai sempre foi uma pessoa muito forte também no meio daquela mulherada, né, eu acho que para aguentar aquele tranco todo tinha que ter e, né, éramos uma família, com regras muito rígidas, mas o meu manual ele sempre esteve ali. Eu sou neta de um alfaiate, conversamos isso já anteriormente, eu e tu, sobre os nossos avós. As minhas avós eram mulheres muito inventivas, nossas avós eram mulheres muito inventivas, era de uma geração onde as coisas não existiam prontas, não tinha, no aniversário não tinha uma loja que tu ia lá comprar, era o bolo. Então uma avó fazia o bolo, as coisas aconteciam, a Páscoa era legal, o Natal era legal, mas as coisas eram muito feitas à mão. E quando o meu avô paterno, ele faleceu muito cedo, tenho referências dele, logicamente, mas do meu avô materno mais. Quando o meu avô materno faleceu, eu já era adulta, já tinha as meninas, enfim. E o meu avô materno, quando eu era criança, ele já era aposentado, mas ele criou a sua família, fez a sua vida com a alfaiataria, com a costura. E ele sempre foi uma pessoa muito manual, inclusive ele que cozinhava, assim, lá na casa deles eram uns papéis bem diferentes, assim, invertidos dos papéis daquela época, o vô que cozinhava. E ai de quem não comesse a comida que ele fazia, né, não preciso dizer. Mas a questão, assim, de eu vir de uma família onde as coisas aconteciam por si só, com as mãos, e eram bonitas. E eu trago muito esse lúdico, assim, eu tenho uma certeza de que eu venho de experiências de vida que eram muitas vezes escassas de dinheiro, mas muito ricas e abundantes de carinho de vida, né. E essa coisa do lúdico, eu tenho pensamentos, assim, de quando eu era criança, de estar na casa dos meus avós e, por exemplo, estar na volta do meu avô que nem uma mosca, uma barata tonta, e ele dizia assim: "Vem aqui que eu vou te ensinar a fazer tal coisa, um macramê", e ele fazia macramê para pendurar samambaias, ele gostava de planta. Então eu tenho muitas essas referências de que talvez a avó ensinava a gente a fazer bolo, a avó era de doces, de sobremesa. De cada um, a minha avó materna fazia muito crochê, tricô, paterna, quer dizer. Então eu fui pensando um pouquinho de cada um, e acho que quando foi, desde sempre as manualidades estiveram muito presentes, mas eu demorei muito para assumir, né. Eu comecei a trabalhar com as mãos, eu sempre digo que eu trabalho com as mãos em conexão total com o coração, porque parece que parece não, é aquela corrente, né. E eu fui, parar, fui cair numa escola de direito, por questões que, enfim, dentro de algumas possibilidades do que eu tinha à disposição, do meu diálogo familiar, eu fui para a área de direito, porque eu achava que eu era uma pessoa muito comunicadora, e achava que teria, né, aquele dom da retórica, enfim, e me formo advogada, onde trabalhei durante 10 anos, imagina, Não eu consigo imaginar. trancada dentro do escritório de advocacia. Era muito legal, mas eu nunca me senti plena, eu nunca me senti, hã, 100% eu sempre achava que: eu estou insegura, eu vou fazer alguma coisa". Em Brasília também, a gente foi morar em Brasília quando as meninas eram pequenas, e lá eu tive vários trabalhos, e eu tive 4 trabalhos em 8 anos e fui demitida dos 4. E eu dizia, né, era uma frustração, né, 30 e poucos, tia, eu sou uma pessoa correta, eu sou pontual, eu sou responsável, o que acontece? E num certo momento de um trabalho, na hora sempre eram questões políticas de tu ter um cargo que daqui a pouco troca superintendente, tem que mudar. Eu não era uma pessoa, não tinha um concurso público. Até tentei estudar para um concurso público, mas eu jamais conseguiria me encaixar em fazer a vida inteira a mesma coisa. E no momento de uma demissão, eu fiquei, né, visivelmente muito emocionada e chorei, e a subsuperintendente disse assim: "Luciana", ela era de Santa Catarina, morava em Brasília, "não chora, tu és uma artista", com sotaque de Santa, e eu pensei: Que adianta ser uma artista? Como é que eu vou pagar minhas contas?", né, eu precisava muito daquele trabalho. E comecei a olhar e pensar, e eu já vinha fazendo ensaios empreendedores com o manual, eu usava muito, aprendia, Empretec do Sebrae, eu queria muito empreender, só que eu não tinha coragem.
sempre aquela insegurança. Então, quando tu me diz assim, quem foi que me incentivou, foi o Cláudio, meu companheiro. Porque um dia a gente veio morar em Porto Alegre, chegamos em Porto Alegre em 2010, a gente não conhecia ninguém, e ele veio por conta do trabalho dele. Nossa ideia era voltar para o Rio Grande do Sul. Brasília tinha um custo de vida muito alto, embora tivesse uma qualidade de vida incrível, diferente da Brasília que as pessoas olham na televisão. Brasília, para nós, assim, foi o lugar que a gente criou as gurias de pé descalço, chinelo, sandalinha havaiana todo dia no colégio. Então, era uma vida que tinha pátio, jabuticaba, manga, lixo, corta-grama, Uhum. todas as coisas, bichos, morte dos bichos, todos aqueles rituais, né, de uma cidade pequena dentro de uma cidade grande. Mas voltamos a Porto Alegre, eu não conheci ninguém, comecei a distribuir uns currículos, eu tinha 39 anos e ninguém me respondia. E assim, um dia o Cláudio está aí, né? Qual é a tua ideia? Isso aí, eu estou procurando lugar, mas eu, na verdade, eu mandava aqueles currículos esperando que ninguém me respondesse. Tipo assim, tomara que ninguém me responda. E aí um dia ele disse: "Lu, tu vem há tanto tempo trabalhando", e já na época que eu trabalhava com advocacia, eu trabalhava numa empresa que os advogados não queriam fazer viagens para o Norte e Nordeste. Lá em Brasília, a galera queria viajar para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Rio Grande do Sul. E eu conheci o Norte e Nordeste do Brasil a trabalho, fazendo audiências e fazendo reuniões, onde eu acordava muito cedo e eram dias muito prazerosos, porque antes do meu compromisso de trabalho, eu ia visitar o mercado público. O mercado público é aquele lugar da cidade que ele tem a alma da população, a alma do fazer manual, a alma do das origens, dos fazeres e dos saberes, né, de cada cidade. E o norte e o nordeste são lugares muito ricos em fazeres e saberes manuais. E, e eu tinha um fotoblog, onde eu começava, sempre gostei das imagens, da fotografia, e eu fotografava e postava, e comecei a me relacionar com pessoas do Brasil inteiro. E quando eu cheguei em Porto Alegre, então o Cláudio disse assim: "Lu, tu já tem uma marca, a tua marca não é o nome do teu ateliê, a tua marca é o teu nome", porque às vezes eu viajava, eu tirava férias no trabalho para ir em feiras como artesã, profissional, com carteirinha e tal, e as pessoas diziam: "Ah, tu é a Lu Gastal", e eu dizia: "Mas as pessoas me conhecem porque elas liam, elas". Eu tinha um blog onde eu falava um pouco, a ideia do blog era falar sobre o maternar, sobre ser mãe, mas quando eu vi eu estava falando sobre fazer manual. Então eu acho que esse ele sempre teve presente comigo, mas para dar aquele pontapé, tipo assim, vai, isso foi uma ideia, assim, foi um empurrão do Cláudio, né, tipo assim: "Lu, tu vem te preparando um tempão, né, nunca vai estar preparada para chegar a hora e ir". Então eu tenho essa gratidão, assim, foi ele que me deu um pontapé, assim, tipo: "Vai". Dói às vezes, né, quando a pessoa que está do teu lado diz assim: "Ó, te joga". Ai, mas meu Deus do céu, será, será? E eu tô aqui hoje. Tu tá aqui hoje, tu é um nome referência, né, nesse segmento. Isso eu acho muito legal, assim, e tu saiu das nossas fronteiras do Rio Grande do Sul, né, com o teu trabalho. Eu acho que é como eu te disse, a questão da estrada, as É. estradas me encantam muito. E eu sempre fui uma pessoa muito inventiva, e sempre gostei de trabalhar, e sempre trabalhei porque precisava e porque, né, era não tem: "Ah, eu trabalho por hobby", não, eu sempre trabalhei porque eu precisava trabalhar, aquele dinheiro fazia parte do nosso orçamento familiar. Eu abro o meu estúdio Lugastal aqui em Porto Alegre, que era na Rua Eudoro Berlink, que era um espaço bem pequenininho, botei uma plaquinha escrito Lugastal, porque eu não conseguia dizer: "Ah, o que que é a lojinha da Lugastal?". Era um lugar onde eu ensinava as pessoas a costurar, onde eu ensinava as pessoas a mexerem com as mãos, onde eu vendia peças com design, peças artesanais, fazia desenho de tecidos, vendia tecidos. Era algo que eu criei do meu jeito, mas para aquele negócio se manter e ser um negócio rentável, eu peguei um nicho de começar a fazer oficinas de boneca de pano, que eu fazia bonecas de pano desde que as meninas eram crianças. Aí vem toda uma história lá, eu devo Hum. ter tido uma boneca na minha vida, enfim, a gente não tinha muito brinquedo, assim, eram outros tempos, né. E e um dia eu recebi lá no tempo da advocacia ainda um livro de uma amiga que comprou logo quando começou as pessoas do Brasil a comprar no Amazon, demorava, um livro de bonecas de pano, ela disse: "Lu, comprei esse livro, não tem nada a ver comigo, mas esse livro é a tua cara", e foi lá que eu comecei. E eu comecei a viajar ao Brasil ensinando as pessoas a fazerem bonecas de pano, que na verdade eram um grande encontro de costura, um patchwork de Uhum. pessoas, tanto que eu chamava de era Pet Encontro Lugastal, é uma marca registrada, enfim. E eu viajei o Brasil inteiro reunindo mulheres
bem nichado, assim, eram mulheres. Sempre as mulheres me procuraram para ensinar as pessoas a contar as suas histórias através das suas mãos, porque vinham situações muito mais profundas do que simplesmente estar ali. Tinham situações em que uma pessoa sentou ao lado da sua irmã e eu sou muito de encantar, eu gosto muito de encantar, então eram grandes festas da costura. Cada um tinha sua máquina, eu tinha apoio de marca de máquina, de tecidos, era todo um grande acontecimento. E um dia uma pessoa sentou e começou a suar, e aí eu disse: "Tu precisa de alguma ajuda?" Daí a irmã disse, eram mulheres assim, mais ou menos da minha idade hoje, 50 e poucos anos. Ela tem um trauma porque a mãe nunca deixou a gente costurar, porque tinha medo que quebrasse a máquina. Aí eu disse: "Não, olha só, não tem problema, a tua história com a tua mãe, deixa para resolver no outro momento. Essa máquina aqui é para te usar, né?" O quanto as pessoas não conseguem ousar por medo de errar, mexer numa máquina ou mexer num computador com medo de estragar. Então começaram a vir devolutivas, que eu sou uma pessoa muito atenta, de que a costura, na verdade, não estava acontecendo naquelas bonecas ou naquele tecido que a gente estava costurando, no patchwork. A costura era uma costura de pessoas e das pessoas buscando as suas próprias histórias. E aí comecei a conversar, sou uma pessoa muito falante, faladeira. Comecei a fazer uma temporada de um programa de artesanato em São Paulo, fiz 3 temporadas na Rede Aparecida. O mercado de São Paulo é muito forte na questão no olhar Uhum. artesanal. Comecei a participar de feiras, e Porto Alegre era a minha base, mas o Brasil era a minha casa. Como é que tu caiu na Globo, não é de casa? O É de Casa foi uma história muito legal. Eu tenho uma grande amiga que ela é muito piadista, e um dia ela me liga e diz que é da produção da Ana Maria Braga. Eu tinha a loja, e eu fiquei toda nervosa, aquela coisa, e no fim era um trote dela, Ah, né. não acredito. É. E aí, e num outro momento eu tive a oportunidade de ir no programa da Ana Maria Braga, e era uma pauta para ensinar a fazer sabonetes. E eu não era uma pessoa que trabalhava com sabonetes, eu trabalhava com tecidos, eu trabalhava com costura, é outro material, é outra matéria-prima. Seco, né, o sabonete era outra, Uhum. eu não tinha aquela expertise. E aí eu liguei para uma pessoa que eu conheço em São Paulo, que chama Marta, que é uma conhecida minha do tempo lá do Flickr, e disse: "Marta, tu trabalha com sabonete, a produção da Ana Maria está procurando", e ela me chama de Alemoa. Ela disse: "Alemoa, tu tá louca? Tu sempre quis aparecer na TV, de repente ter um quadro na televisão, cara, tu tem que ir". Eu falei: "Mas não é o meu momento ainda". Primeiro momento foi um trote. O segundo foi a história dos sabonetes. E o terceiro convite para Ana Maria era uma coisa de São João que não dava tempo hábil. E um dia eu estou lá na minha lojinha, toco o telefone: "Ah, tudo bem, aqui é da produção do É de Casa". Daí eu falei: "Fala, Gislaine". "Não, meu nome é fulana, meu nome é Renata, que eu não sei o quê, eu estou vendo uma coisa". E eu disse: "Meu Deus, é de verdade, né?". Assim, já fazia uns 3 anos que eu tinha, assim, aquele desejo de chegar na casa das pessoas onde eu não conseguia chegar de ônibus ou de avião, né, de levar, assim, hoje, depois da pandemia, esse fazer manual, faça você mesmo, tá ali no Instagram para todo mundo ver, mas há 4, 5 anos atrás não era assim. Eu Sim. acho que eu tenho uma estrada que eu gostaria de poder fazer as pessoas acessarem os seus corações através das suas mãos e fazerem isso ser uma renda, né, mulheres que não saíram para trabalhar ou que tiveram que ficar em casa para cuidar de filhos. O Brasil é muito rico e muito extenso, muito imenso, né, então consegui chegar. Eu tinha muito, assim, que eu queria chegar na televisão da casa dos funcionários que a gente tinha lá em Cachoeira, lá na fazenda. Olha que é uma viagem, né, Aham. mas e e aí tocou o telefone, daí disseram: "Ah, a gente que está vendo uma pauta, a gente viu um vídeo teu no YouTube". Eu tenho um canal no YouTube que chama Canal Lugastal, que eu criei em 2012, antes de começar a história dos canais. E aí dizia ali: "Exercícios para a criatividade". O que que eu gostava? Eu gostava de mostrar os meus processos. Das cores, da bagunça, de corta, costura, mas não tinha áudio. Eram vídeos para inspirar, exercícios para a criatividade. E eu fui muito criticada. Geralmente a pessoa que se expõe, o maker, o criador, ele é criticado porque ele está se expondo, né. E e eu comecei a levar tanta xingada, e as pessoas: "Ah, se não quer ensinar, não ensina, mas ensina direito", porque eu sou uma artesã e uma artista muito
de experiências. O tricô eu faço, eu testo, experimento, coloco ponto, tiro ponto, o crochê, a costura. Eu nunca fui de seguir padrões, de seguir a cartilha. E nesse contexto, o pessoal da Globo viu um vídeo onde eu ensinava a fazer um tricô que chama tricotin, que é um ponto que deu errado, criado por uma gringa. E eu pensei, e foi um vídeo horroroso, uma coisa assim horrorosa que eu fiz, mas que eu estava achando que naquela época era o que eu tinha para entregar, ensinar a fazer aquilo ali. E que eu aprendi a fazer aquilo ali com meu avô, que era uma coisa, Uau. que era uma tabuinha de madeira com 4 pregos. E aí a Globo diz: "Ah, a gente viu um vídeo teu, não sei o quê, a gente queria saber se tu pode vir, é para uma pauta para o próximo sábado". Isso era uma segunda de tarde. E eu pensei: "Poxa, né, eu tô há", isso muito rápido, assim, eu tô há anos esperando um telefonema e esse é o momento. Eu vou dizer: "Ai, não estou preparada". Daí eu disse: "Olha, mas tu tem a ferramenta?". A minha filha tinha ido fazer um intercâmbio, tinha morado fora e me trouxe uma ferramenta que era uma abelhinha. Daí, eu vi que tem uma abelhinha. Daí eu disse: gente, mas eu não posso chegar na televisão e dizer que aquela ferramenta veio de fora, uma coisinha de plástico assim. Mas amanhã eu dou a resposta para vocês, terça-feira de manhã. Liguei para uma pessoa que é uma grande companheira e parceira de trabalho, com quem eu trabalho até hoje, falei: "Anaí, toca fazer rabo de rato", chama, porque ele é uma corda onde tu coloca um arame dentro e faz formas. Uhum. Porque eu vou fazer um teste, se der certo, eu preciso ter muitos metros disso para amanhã a gente começar a fazer testes. E eu cheguei em casa, eu estava gripada, cheguei em casa, olhei, tinha aquela coisinha, fui tomar uma vitamina C e olhei e pensei: "Gente, como é que eu vou", mas isso aqui quem nos ensinou a fazer foi o vô. E aí eu lembrei que era uma coisa que tinha 4 pregos, fui na minha caixa de ferramenta, eu tinha 4 pregos, exatamente que era o que eu precisava, amarrei com fita adesiva, cortei a coisinha da vitamina C, era um tubo redondo, coloquei os 4 pregos e deu certo. E começou a sair, quando saiu aquela tripa de tricô, eu disse: "Eu vou fazer". E agora eu vou trabalhar dia e noite, porque sexta-feira eu tenho que ir. Então não deu tempo de pensar. E também não contei para ninguém, com medo que, né, que desse alguma coisa errada. E aí as inseguranças, né. E aí quinta-feira desembarco no Rio de Janeiro, aquela coisa, contei para minha família, enfim. E fiz umas peças, assim, muito legais, fiz a logo do É de Casa e eu ia ensinar a fazer frases, palavras, que era uma coisa que eu sabia fazer, com muita facilidade. E que eu pensei, né, outras pessoas podem ganhar dinheiro com isso. Ainda não era muito em voga isso no Brasil, isso nós estamos falando 2018, acho, 2016. E fui. E quando eu cheguei lá e quando entrei no Estúdio Globo, assim, lá nos estúdios, né, eu pensava assim: "Cara, eu queria tanto conhecer esse lugar", porque é um lugar de muito cenário, do lúdico, do imaginativo, do inventivo. E eu sempre achava que eu ia um dia conhecer o Projac a convite de alguém, e de repente eu chego lá com o meu trabalho artesanal, né. E me preparei ali, fui lá, a casa do É de Casa, ela é uma casa de verdade, é dos poucos que não é um cenário, é uma casa que existe, enfim, todo o ensaio, me senti muito à vontade. De noite fui para o hotel muito acelerada, ansiosa, e falei: "Gente, o que que eu tô fazendo aqui?". Eu fui almoçar lá no Projac, tem um praça de alimentação, enfim, eu tô sentada tomando um cafezinho, sentada numa mureta, assim, me sentindo uma pessoa minúscula, pensando: "O que que eu tô fazendo aqui? Para que que eu vim aqui me expor, né? Vai dar tudo errado, eu vou ficar nervosa". Aí daqui a pouco passa o carrinho, a Fátima Bernardes me cumprimenta e eu cumprimento ela. Eu achei ela um amor, né? Me senti muito em casa, porque assim, as pessoas, a pessoa que tu tá acostumada a ver na televisão, de repente tu tá ali e volta a dizer: "Eu estava o que que eu vim fazer aqui?". De noite toca meu telefone, era o meu pai, a única pessoa que me ligou. O pai era uma pessoa muito rígida e quando eu disse para ele que eu ia deixar de ser advogada para ser uma artesã, foi um movimento, tipo assim, pobre Imagino. da Luciana, coitada da Luciana que tá fazendo, né. E ele me disse uma coisa muito assertiva, assim, ele era muito rígido, mas uma pessoa com um olhar muito empreendedor. Ele construiu um patrimônio, ele e minha mãe trabalhando. E ele disse: "Olha, se tu tentou me convencer, mas faz um concurso, minha filha, olha o 13º, olha as férias, olha não sei o quê, tararara". E eu já tinha decidido dentro de mim, eu só precisava comunicá-lo, porque aquela coisa, a figura paterna era muito forte. E aí ele disse: "Luciana, eu não vou ficar aqui gastando, né, te conversando, eu já sei que te conheço, né. Se tu quiser ser uma pessoa de retaguarda, segue no direito, se tu quiser ser uma pessoa de vanguarda, tu vai empreender". E ele sabia que eu seria uma empreendedora. E resumindo, ele me ligou de noite
E ele disse assim, de uma forma muito chula, que eu não vou nem repetir, ele disse assim: se eu imagino, né, tu deve estar muito assustada. Não foi exatamente nessas expressões. E eu disse: "Bah, pai, que merda, o que que eu vim fazer aqui?". E ele disse, né: "Toca a ficha, lagartixa". Ele sempre falava: "Toca a ficha", porque quando a gente era criança, a gente era muito magra, então, "Toca a ficha, lagartixa". E no dia seguinte acordei cedo, aquela coisa, 6 da manhã no Projac, e mesmo que tu acorde com a cara cansada, tu foi comigo, Foi né, contigo, me lembro tu desse foi dia. comigo. Não foi tu foi num outro momento, aí eu já Aham, trabalhava lá. já estava lá. E quando eu chego lá, eram 8 e pouco da manhã, tá tocando, ensaiando Guilherme Arantes, eu adorava Guilherme Arantes. E um super, né, um cara muito ligado à música, arranjos, né, e ele tocando, ensaiando aquela música, Eu Vivo Sempre no Mundo da Lua, Uhum. que era uma música que me lembrou muito da minha, pré-adolescência talvez, né, de um artista, de um lunático, que eu acho que até tinha uma participação do Raul Seixas na época, e aquilo me tocou demais, eu falei: "Gente, eu tô aqui com o meu trabalho artesanal, ninguém vai saber fazer melhor o tricô do que eu". Nisso passa a Cissa Guimarães, que era com quem eu ia fazer a pauta, e disse assim: "Oi, eu sei que tu deve estar nervosa, tipo, não te preocupa, vai dar tudo certo, eu não sei fazer tricô, tu vai me ensinar, é só respirar e manter a calma". E assim eu fiz, tipo, fiz umas respirações de yoga, e quando chegou na hora, eu estava naquele sofá cor-de-rosa, aquele sofá era o sofá da minha casa, eu estava me sentindo, logicamente que eu estava, né, naquela postura, mas até hoje eu olho assim, me senti muito inteira ali. E ao contrário, né, as pessoas, Lu Gastal foi trabalhar lá porque fulano que indicou, né. Não, eles viram um vídeo porcaria que eu tinha feito. Eu nunca tive vergonha de mostrar as coisas que eu sabia. Sempre gostei muito de compartilhar, mas aquele vídeo realmente não era um vídeo inspirador. E foi ali a minha janela. E sempre na minha postura, e foi muito legal. E quando acabou o programa, tipo meio-dia, o programa começava, era das 8 ao meio-dia. Quando acabou o programa, meio-dia, eu olhei, liguei o telefone e as pessoas já tinham feito. Eu pensei, e eu ensinei a fazer num cano de PVC. Que daí no dia seguinte, do meu teste com a coisinha do vitamina C, fui numa ferragem, comprei um cano de PVC e fiz. E eu te digo assim, ó, todas as pessoas têm um cano de PVC em casa, porque várias pessoas tinham cano de PVC, o prego, e quando eu liguei o celular, elas já tinham feito. E aquilo para mim foi incrível, era isso, assim, poder compartilhar coisas para que outras pessoas pudessem incrementar a sua renda. E de uma forma mais madura, enfim, já era uma pessoa mais velha, mais madura, enfim, com a maturidade, né, mais avançada, eu sempre ouvi mais e falei menos lá. Eles não estavam ali para ouvir minha opinião, eles estavam ali para ver meu trabalho. Então eu sempre escutei, fiquei na minha, né. De repente sou convidada para ir de novo, aí já me chamam para as reuniões de pauta: "Ah, que tu acha daquilo?". E assim eu tive um contrato com eles durante 3 anos, até vir a pandemia, Sim. quando tudo mudou e o programa mudou também completamente. Mas foi um período muito importante, assim, muito especial, sabe, poder chegar em casas, em lugares onde eu jamais chegaria. Sim. Lu, tem uma fala tua que me chama a atenção nas 2 situações, da fazenda e do trabalho manual, que é que com a ligação da Globo, que é: "Nem deu tempo de pensar". Teu pai faleceu, nem deu tempo de pensar quando eu vi eu estava na fazenda. A Globo ligou, nem deu tempo de pensar, é a hora de ir. Tu segue te preparando para nem dar tempo de pensar e tu te apresentar para a situação? Eu acho que isso é meu, acho que isso é da minha personalidade, assim, eu sou ariana, típica ariana, então hoje eu tenho eu tenho uma visão que eu consigo dizer para mim: "Calma, vai devagar, porque daqui a pouco tu te atira, né, de cabeça e dá um tiro no pé". Então, muita calma nessa hora. Hoje eu consigo pensar até onde eu tenho braço, até onde eu tenho espaço, até onde eu tenho tempo e tenho janela para fazer aquele trabalho. Mas tem situações em que não tenho esse discernimento, né, tem coisas, assim, que eu acho que é muito da minha personalidade. Aconteceu tal coisa, bom, tem que fazer alguma coisa, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer nem sempre as decisões são as certas, né, não tem. Mas para eu saber o que que é o que que eu quero fazer, eu tenho que saber o que que eu não quero fazer, e para eu saber o que eu não quero fazer, eu tenho que viver. São experiências, né, então eu sempre falo, assim, com os meus amigos mais jovens, sabe que eu sou jovem há muito tempo. Sei. E amigos das minhas filhas, a gente tem conversas muito importantes, assim, muito,
profundas, e eu sempre, né, às vezes tia Lu, não sei quem, olha, todas as mulheres formadas já, e que tu acha? Eu falei: "Gente, tem que as experiências estão aí para isso, tu tem que saber, para saber o que tu quer, tu tem que saber o que tu não quer". Né, então logicamente se eu tivesse ido na Globo e não tivesse sido uma experiência onde eu tivesse me sentido segura, eu me sentia ali, assim como me sentia em outros eventos, em palestras e outras feiras, muito eu, coisa que eu não sentia na época da advocacia. Por mais que eu fizesse um trabalho bem feito, eu nunca me sentia potente, total ali. Sempre eu achava que eu estava insegura em algum momento, né, então sobre o vou, né, não dá tempo de pensar. Não dá tempo de pensar e tu te apresenta, né, para a situação. Eu acho que isso é meu, acho que isso é meu. E em situações, assim, onde eu tenho, curiosidade também de saber, né, eu acho muito quando eu morei em Brasília, que eu fui morar em Brasília, as meninas eram pequenas e as pessoas diziam: "Olha, Brasília é ame ou deixa, 8 ou 80". "Ai, tu te adaptou?". Não dava tempo de pensar se eu me adaptar, entendeu? O Aham. Cláudio teve uma oportunidade, uma proposta de trabalho, as meninas eram pequenas, a gente conseguiu uma escola e fomos. As coisas acontecem com esforço, com energia. Então eu nunca fui se eu tivesse esperado para casar, eu acho que eu não teria casado, se eu tivesse esperado para ter filho, eu não teria tido filhos. São coisas que vão acontecendo e a vida vai fluindo. Comigo foi assim. É assim um pouco bastante. Lu, eu recebi aqui a Gabi Bordache, né, é um episódio que tá na nossa segunda temporada, convido a vocês assistirem. E não tinha como eu não perguntar pra Gabi sobre o protagonismo dela na enchente que afetou o Rio Grande do Sul em maio de 2024, desse ano que nós estamos. E tu é uma pessoa muito importante também dentro deste contexto, então não é um assunto sobre a enchente, é sobre a tua atuação, o teu sentimento, os aprendizados, né. Porque tu abraçou Sinimbu, a cidade da tua família, de onde tu vem. E tu levantou aquela bandeira, tu abriu uma vaquinha, e eu acho que nem tu tinha ideia dos caminhos, as estradas que se abririam Não deu naquele tempo de pensar. aham. A Entendi. pessoa diz que é madura e que hoje ela pensa, não deu tempo de pensar. Quem é a Lu Gastal depois da enchente? Uau! Olha, Débora, quando a enchente estourou, Sinimbu foi a primeira cidade, eu estava no interior. E quando aconteceu em Sinimbu, no dia seguinte já quebrou a 290, ninguém mais chegava em Porto Alegre, a situação em Porto Alegre ainda estava sob controle. Eu estava presa no meio de Cachoeira do Sul, porque daí a ponte de Cachoeira do Sul a água subiu, interditou, a ponte de Candelária quebrou e as estradas foram ruindo, 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 e eu fiquei em Cachoeira do Sul, num apartamento de quarto e sala, com um computador sem internet, racionando água e, né, o que que eu vou fazer? E Sinimbu, que é a cidade de onde meus pais, né, onde a minha referência de família é dali, que é uma cidade que contorna o rio, tinha sido alagada, a água chegou 1,80 m nas casas. Eu pensei assim: "Gente, o que que eu vou fazer para ajudar? É agora". Não deu tempo de pensar. Mas eu pensei de noite, né, conversei com minhas irmãs, falei: "Gurias, o que que a gente vai fazer para ajudar Sinimbu?". Mas era diferente, cada irmão tem o seu time, cada um ajuda a sua maneira, mas eu pensava assim: "Gente, eu tenho uma rede social muito potente, e muito verdadeira, e muito orgânica, e eu há anos eu entrego. Eu tenho um Instagram desde 2012, eu há anos eu entrego, eu sou uma pessoa que eu entrego, eu sou uma pessoa de entrega, uma doadora. Agora eu preciso. O que que eu vou fazer com esse dinheiro? Não sei, mas eu preciso pedir agora". Eu pensei, eu liguei para essa minha amiga lá que me deu o trote da Ana Maria Braga, que é advogada, liguei para minha filha também que é advogada: "Olha, eu quero fazer uma vaquinha, ou tu acha que eu faço um pix, né". Como é que eu quero hoje, eu penso numa forma de me blindar para ter problemas, né, Uhum. de alguém dizer: "Ah, mas ela fez um pix, mas ela usou como é". Eu pensei um pouco antes e liguei para uma outra grande amiga que é jornalista e falei: "Eu não estou com cabeça para elaborar uma vaquinha,
né, ainda botei SOS Sinimbu, botei a casa dos meus avós, a minha irmã disse: "Ah, mas tu botou a casa do vô e da vó", mas eu só tenho casa de Sinimbu, foto de Sinimbu da casa do vô e vó e do cemitério, que é um lugar onde sempre circulei desde criança, porque era um lugar colorido, mas não vem ao caso. Eu só tinha fotos do cemitério e da casa do vô e da vó. E foi aquela foto que eu botei ali. E comecei a movimentar e buscar a minha rede e pedir ajuda para as pessoas: "Olha, divulguem, divulguem, divulguem". E nisso a enchente foi tomando um vulto imenso e eu continuava dentro daquele apartamento pequeno, sem ter para onde ir, né. Quando chegou na sexta-feira, no sábado, as coisas chegaram em Porto Alegre e ali eu me desliguei, porque estava demais, assim, eu não estava conseguindo administrar tudo, muito assustada, preocupada, a gente não sabia aonde Uhum. ia acontecer, o que que acontecia. Um dia eu falei com uma das minhas filhas, disse: "Gente, será que tá acabando o mundo? Será que a gente vai voltar a se encontrar?", porque assim, as Sim. estradas iam quebrando, e a gente acompanhando a televisão. E aí uma semana depois de estourar a enchente, que foi na outra terça-feira, veio uma informação que em Candelária tinha uma passagem, uma pontezinha de madeira, e aí eu consegui uma carona até Candelária, eu estava com a minha mochila, eu estava de galocha, eu saí da fazenda para ir na cidade, tipo, vou ali, já volto e nunca mais voltei, fiquei na cidade. Então eu tinha uma galocha, um par de tênis, a minha mochila com o meu computador, e consegui uma carona até Candelária e pedi para uma pessoa de Santa Cruz do Sul me buscar em Candelária e atravessei 2 quilômetros a pé. Naquela ponte, foi o primeiro dia de sol depois de 7 dias de muita chuva. E o cenário era uma coisa assim, as era uma coisa horrorosa, assim, aquela era nada, nada, assim, aquelas as árvores, tudo estava fora do lugar, Uhum. tudo fora do lugar. Onde era lugar de plantação, ali naquela região eles plantam fumo, era uma desordem total, pessoas passando com doentes e já vindo ajudas para essas cidades que estavam, essa cidade que eu passei a pé. Uhum. E aí eu chego em Santa Cruz do Sul para ajudar Sinimbu, onde eu pretendia ir lá na casa da família dos meus avós, ainda temos essa casa lá, eu e primos, e minha mãe, e eu disse: "Ah, eu vou lá limpar a casa". E eu chego lá, e quando eu entro na cidade é uma coisa, assim, assustadora, porque aquela era a realidade onde eu estava pisando. Tudo era uma cena de guerra. Aqui em Porto Alegre ainda estava chovendo, lá foi o primeiro dia de sol, é uma cena de guerra, assim, aquela poeira, aquela coisa, assim, as pessoas, né, muito apavoradas, as casas todas, não havia vida pulsante naquele momento, não tinha luz, não tinha água, as pessoas estavam começando, já fazia uma semana que tinha acontecido. E aí eu entro ali um dia, eu começo as pessoas botavam as coisas para fora das suas casas, vinham os voluntários, diferente do que aconteceu aqui, nós estamos falando de uma cidade de 8.000 habitantes, né, onde existe muito ainda confiança de tu colocar pessoas estranhas. Vinham grupos de voluntários, de pessoas de outras cidades que se juntavam, 8, 9 amigos e entravam na tua casa. E vinha um grupo e as pessoas, né, limpavam e botavam para fora de casa tudo aquilo que não servia mais. Móveis, todas as histórias, todas as fotografias. E eu antes de chegar na casa, eu fui caminhando, falei: "Gente, isso aqui dá para restaurar, isso aqui dá". Com uma amiga que conseguiu um caminhão, a gente começou a recolher umas coisas e falei: "A gente pode guardar lá no galpão da casa dos meus avós", só que o galpão estava debaixo d'água. Óbvio, na hora tu não pensa, mas juntamos as coisas, conseguimos uma garagem para colocar e quando eu chego na casa da vó, não tinha nem como conseguir entrar, porque tinha uma árvore na frente, tinha uma geladeira na porta dos fundos, e entra uma equipe de voluntários, me ajuda a limpar em 2 dias ali, e eu me dou conta, assim, como foi difícil mexer na minha história, me doeu demais, demais, e às vezes eles perguntavam: "Ah, isso aqui isso aqui tu quer juntar? Não, bota fora". Eu te comentei, assim, ao final do corredor tinha uma porta onde eu olhei e falei: "Gente, eu botei toda a história do meu avô, da minha avó e da minha família, eu botei no lixo, tá ali". Mas quando eu passei na história dos outros, eu conseguia dizer: "Olha, mas isso aqui dá para arrumar, isso". Eu juntei coisas que depois eu devolvi, que eu restaurei, que eu pedi para amigos também me ajudar. E comecei a fazer uns vídeos de: "Gente, não joguem tudo fora, não jogue as fotografias fora, não, dá para restaurar, dá para arrumar". Mas quando tu tá dentro da tua história, é muito diferente, porque aquilo ali tem uma dor imensa. Por mais que teve uma pessoa que diga: "Ah, tinha alguém morando aqui", não, não tinha ninguém morando aqui, mas a minha história estava ali dentro, a minha história estava debaixo d'água, né. Então e quando tu passa na história do outro, ele também está muito dolorido, ele não está em condições de separar. Então eu fui fazendo isso, inclusive teve uma matéria do É de Casa, das pessoas falando sobre, né, resgatar coisas da enchente, porque no desespero, muito foi colocado fora.
E nesse contexto, eu tinha um valor muito alto de doações em recurso. E aí eu pensei, bom, agora o que que eu vou fazer com esse dinheiro? Porque daí é outro problema. O que que tu vai fazer com o dinheiro? E de que forma tu vai fazer as coisas transparentes? E aí eu pesquisei, as meninas aqui em Porto Alegre, as nossas filhas também já estavam trabalhando com outras frentes e falaram do De Volta para Casa, do projeto do Denis, esposo da Mari. Entrei em contato, foi tu que me colocou em contato, Uhum. inclusive. Fiz contato e disse, olha, eu tenho recurso, eu quero ajudar famílias, mas eu não sei como. Então, de que maneira, né? Achei mais pertinente me associar a outro projeto e aí começamos a fazer E aí eu voltei para Sinimbu para pedir ajuda para os locais me ajudarem a quem distribuir. Só que no período da enchente, quando eu fiquei um mês sem vir para Porto Alegre, não conseguia vir, eu fiquei ajudando lá, trabalhando lá, até onde eu aguentei, até onde eu tive energia e também chegou o momento que eu me recolhi. Quem é o Gastal depois da enchente? Ah, Voltei a minha Lugastal pergunta. depois da enchente, olha que difícil. Tu fugiu da minha resposta, tu me contou toda a história. Ah, eu acho que eu fiquei muito mais generosa com a minha própria história, de saber que eu podia sentir essa dor, de que eu podia ter essa tristeza imensa, mesmo que não tivesse ninguém morando ali, porque depois aqui em Porto Alegre também eu perdi todo o meu material da época da loja, tal, num depósito. E aí vamos perguntar onde é o lugar das coisas que não tem lugar dentro de casa. Então eu tive 2 processos muito doloridos e mesmo assim, de alguma maneira, não precisei anular essa dor para poder ajudar outras pessoas. A lua astral depois da enchente é aquela pessoa que, eu sempre fui muito de planejar. "Ah, eu estou aqui contigo hoje. Ai, Débora, vamos semana que vem fazer tal coisa, não sei o quê, porque eu vou para o Rio". Eu hoje estou mais vivendo os dias, assim. Os planejamentos todos, para mim, eles foram levados por água, né. Então, assim, o quanto a gente é minúsculo e pequeno diante de tudo, né, diante do que aconteceu. E ao mesmo tempo, da mesma maneira como eu não sinto mais a necessidade de planejar, eu aprendi a viver mais. E ao mesmo tempo, eu entendi que juntos a gente consegue ser muito mais fortes, né. Eu criei um papel de ponte. Eu estava no meio entre pessoas que queriam doar e que tinham energia e que tinham recurso e pessoas que precisavam. E eu estava no meio ali, eu estava no limbo, estava no meio do caminho, né. Então eu não fiz nada sozinha, eu não conseguiria juntar aquele dinheiro, eu não conseguiria distribuir aquele recurso, se não fosse a ajuda de outras pessoas. E e essa é a questão, assim, daquela coisa de entender a Lu Gastal hoje, ela sabe que a gente tem um controle da vida da gente, mas ele é muito pequenininho. Então, né, muita atenção, assim, muito respeito às pequenas coisas, porque fiz amigos na enchente, de pessoas que tu para ajudar, como diz o Pequeno Príncipe, né, tu te tornas responsável pelo que cativas, que são pessoas que eu não vou mais me desvincular. Ao mesmo tempo como eu fiz escolhas de me desvincular de pessoas que quando eu precisei ajuda, optaram ou talvez não tenham me dado aquela atenção e também foi um sofrimento muito grande, tu vê os teus, alguns engajados, cada pessoa sente de uma maneira diferente, não tem certo ou errado. Uhum. Mas foi tudo muito intenso, foi tudo, né, todos nós fomos inundados por uma série de sensações. Sim. Lu, a gente tá finalizando aqui a nossa conversa. E eu consegui enxergar lá minha primeira pergunta, né, que eu te perguntei dessa como equilibrar, eu te enxerguei justamente nesse meio. Tu não tá aqui, né, nem nos pompons, nem na fazenda. Tu é essa ponte, tu conecta tudo isso. E fiquei muito aliviada que tu respondeu que a Lu Gastal ficou generosa consigo. Porque uma coisa que me chamou muita atenção na tua fala hoje foi o teu olhar para o outro. Não posso chegar na Globo e dizer que isso aqui veio dos Estados Unidos. A gente tem que dar um jeito de viabilizar uma forma para que as pessoas em casa consigam fazer. E aí tu Sim, pegou o cano de PVC. Aí tu pegou, foi lá ajudar, Sinimbu começou a restaurar as coisas das outras pessoas, né. Olha só como tu é voltada para o outro, não só no cuidado
de receber, né, porque eu acho que tu é uma excelente anfitriã, assim, com muito afeto, mas com a tua energia, com a tua força. E tem mais um ponto que me chamou muita atenção, que é a continuidade que tu dá para as tuas histórias, por quem veio antes de ti. É o teu pai, é o teu avô, né, esses 2 tu citou várias vezes, e 2 homens, numa família que a estrada está sendo trilhada pelas mulheres. Muito Sim, legal isso, né. é. Eu acho que essa coisa de onde viemos, né, é muito forte. Mas ainda falando sobre esse aprendizado, assim, 2000 eu sempre escrevo uma cartinha para o Papai Noel, no final do ano. E esse ano eu resolvi me antecipar, eu já estou escrevendo. Eu já estava em outubro, eu já estava escrevendo. Mas, além dessa questão de não ter o domínio do planejamento, eu consegui me acolher e entender que tinha momentos que eu precisava parar. Isso é uma coisa extremamente nova para mim, tipo assim, agora eu preciso parar, me recolher para descansar, para poder seguir ajudando. Porque tu vai adoecendo, tu vai entregando, entregando, entregando. E até para tu ser uma doadora, tô falando nas coisas da vida em geral, tu ser uma Uhum. doadora, tu também tem que te doar e te tratar bem e saber aonde que tu pode doar. Quem é que está disponível a receber o teu carinho, o teu afeto, o teu olhar? Eu sou uma pessoa muito cuidadosa, mas eu sou uma patrola, já te falei, eu tenho 1,80 m, eu Sim. trabalho, eu sou grande, eu sou bruta, então às vezes muitas vezes eu não cabia dentro, eu não cabia na Lugastal, eu achava assim que a Lugastal ela era muito mais lúdica do que, na verdade, a Luciana Gastal, a Luciana Kepp Gastal é na vida real. Sim, E hoje a gente se acolheu bem e se abraça. Eu consigo chegar nesse meio do que caminho, bom. de uma forma bem clara. Eu tenho uma última pergunta pra gente encerrar. Naquela noite que tu me mandou uma mensagem me falando que tu ia passar a noite no hospital, tu e teu pai, e eu te falei: "Fala tudo que tu sempre falar pra ele, que a gente não sabe o dia de amanhã". O que que tu falou pra ele? Aquela noite era a véspera da cirurgia dele, que ele ia fazer, e que era uma cirurgia muito grave, onde ele veio a falecer. E, a minha família sempre foi uma família muito germânica, de poucos afetos. Afetos de toque, de palavras, né. O meu pai era uma pessoa que quando eu dava Feliz Dia dos Pais, ele ficava parado que nem um poste, às vezes eu pegava os braços e disse: "Ah, me abraça", né. E eu não sei que foi antes da gente apagar a luz, que: "Ah, vamos dormir, amanhã, né, madrugada, o enfermeiro vem te buscar". E aí eu disse: "Pai", eu cheguei pertinho dele e disse: "Pai, eu também tô com medo, e eu te amo muito". Então, era uma situação de medo. E eu não precisava ser forte naquele dia, mas se tu não tivesse me ajudado, eu não teria falado. Eu ia poupá-lo. E talvez tenha sido uma coisa que para mim foi extremamente importante. Logicamente, tivemos vários dias além daquele momento. Mas naquele momento onde estávamos, como ele me ligou lá na noite da Globo e disse assim: "Eu sei que tu tá apavorado, apavorada", e eu disse pra ele: "Eu também tô com medo. E eu te amo, né, a gente tá aqui, nós somos todos muito diferentes, mas esse núcleo na hora do aperto é o querido, obrigada. É o de onde a gente vem, né, quem são os nossos, é a questão da família, do acolhimento. E hoje eu tenho isso muito claro para mim, que foi um grande aprendizado de falar com o coração com Débora Tesser. E eu sempre te falo isso. Aliás, os nossos áudios de aniversário sempre são maravilhosos, eu sempre os guardo de uma forma muito preciosa, porque são entregas nossas. Às vezes, a gente não se presenteia com presentes, a gente se presenteia com palavras no nosso tempo. E é sobre isso, né, sobre, né, outras coisas que eu conversei com o pai no decorrer da semana, em que ele falava, ele dizia assim: "Pai, essas coisas são tuas", porque ele preparou. Foi uma semana de trabalho, mas mesmo sendo uma semana de hospital, né, ele preparou a gente para seguir algumas coisas e coisas, afetivas dele, que talvez tivesse vindo à tona, eu disse: "Pai, esse é um assunto teu", né. Eu tô aqui, mas esse é um assunto teu. E isso tudo é muito claro, assim, eu fiquei muito tranquila, que talvez eu fosse uma coisa que eu me sentiria muito uma lacuna, "Ai, por que que eu não disse tal coisa? Por que que eu não disse tal coisa?" Porque o dizer "eu te amo" na minha casa era uma coisa meio proibida, assim, ninguém não é uma coisa de externar, né. Principalmente eu,
com ele, eu tô falando da minha relação com o pai, com aquela figura masculina, né, de repente tu vê o teu pai ali frágil, tu sabendo que ele tá muito assustado, de dizer: "Eu também estou, né, mas eu te amo e tô aqui". E isso foi um suspiro que tu me soprou lá do Rio de Janeiro. Eu sempre brinco, né, são os suspiros de amor, assim, que às vezes a gente tu até tem vontade, mas tu não tem aquele time de dizer: "Essa é a hora", porque: "Ai, se eu vou falar alguma coisa". Então é nossa, é o depois é nunca, né. Já dias carpinejar. Exatamente. Cria uma ponte aqui entre nós. As mensagens de aniversário, isso a gente não vai compartilhar, vocês vão morrer de curiosidade. Lu Gastal, muito obrigada, prazer te receber sempre. Alegria imensa minha, estar aqui contigo, te acompanhando, falando com o coração. Galera, até a próxima, beijo.